E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Muito bem, alunos. Minha tela então está projetada aí para vocês. Vejam que hoje a nossa aula ela vai começar de uma maneira diferente. Hoje eu vou fazer uma abordagem em cima da nossa atividade de produção textual, tá bom? Aqui eu deixei em PDF. O nosso livro ele vai complementar essa atividade, essa abordagem que eu estou trazendo hoje. De antemão, eu gostaria de agradecer aos alunos que mandaram mensagem para mim, dizendo em relação à nossa última aula, que a nossa última aula trouxe uma maneira diferente, tá, de encarar um texto. Eu sei, turma, que um texto, ainda mais um texto dissertativo argumentativo, não é algo tão fácil de ser elaborado. Mas veja bem, também não é difícil. Pode ser trabalhoso, mas difícil não é, tá? Se você assiste a minha videoaula com muito carinho, com muita atenção, com muito detalhe, você vai perceber que este assunto vai se tornar mais fácil para você, tá bom? É só você ter toda a delicadeza possível, toda a atenção possível, que eu tenho a certeza absoluta de que você vai ter aí como um recurso, uma ascensão neste conteúdo específico, tá bom? Vamos lá então. Se vocês observarem, deixa eu ampliar aqui a minha tela. Se vocês observarem, eu estou no documento que é o Google Docs. Ele é um documento totalmente online, tá? Este documento ele vai nos possibilitar a destrinchar um texto dissertativo, argumentativo, com todos os detalhes possíveis. Tanto esta aula quanto a nossa última aula são duas aulas que se complementam, tá? As anteriores também. Mas como na última aula e nessa eu estou trabalhando mais a fundo um texto dissertativo argumentativo, então eu preciso que vocês estejam bem atentos, tá? Lá no livro de atividades, eu vou deixar para vocês os exercícios das páginas 21 a 24, questões 1 a 9. Você, aluno, você, aluna, não vai precisar entregar para mim a atividade do livro hoje. Você pode entregar na próxima aula. Mas aí vem outro comentário. Na próxima aula, eu também vou querer as propostas que já foram passadas. A proposta de número 1, a proposta de número 2, a proposta de número 3 e agora a proposta de número 4. Tá? Veja, turma, é importante que você atualize o seu material. É de fundamental importância que você já esteja com seu material pronto. Nós já estamos na metade do bimestre, praticamente, ok? Então, se você ainda não atualizou as atividades de produção textual, atualize. A nossa disciplina é uma disciplina tão importante quanto as outras. Não deixe para que você atualize no final do bimestre, porque vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir realizar todas as atualizações necessárias, tá? Veja, você ainda tem tempo. Então, eu vou estipular para a semana que vem um prazo para que os alunos que ainda não entregaram nenhuma proposta já entreguem. Eu anoto os nomes dos alunos que entregam as atividades para mim. Eu anoto, confiro, tá?
as fotos que vocês enviam, ok? Tanto a do livro quanto a do caderno. Então, assim como eu faço a minha parte, eu peço encarecidamente para que vocês façam a parte de vocês também. Bem, então vamos lá pôr a mão na massa. Na aula passada, eu trouxe o texto da Júlia Neves Silva Dutra. É uma aluna de Minas Gerais. Ela prestou o Enem, o concurso do Enem, em 2014. Lembrando que em 2014 nós tínhamos ali como, veja bem, como proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, um texto voltado à publicidade infantil. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas hoje em dia, uma publicidade ou uma campanha de publicidade que tenha o foco central em uma criança é proibido por lei, tá? Nenhuma criança ela pode ser garoto propaganda ou garota propaganda de determinado objeto, de determinada situação, tá? Nem de loja de brinquedo, nem de livraria, de nada. Porque dessa forma nós colocamos em risco, nós não, as empresas, né, de publicidade, colocam em risco a imagem infantil. E isso é realmente arriscado, tá? Então nós temos como esta temática a de publicidade infantil. Na aula passada, eu trouxe o texto e hoje eu retorno com o mesmo texto. Muitos alunos perguntaram se era para copiar o texto no caderno ou não. Turma, assistam a minha videoaula, tá? Vejam que eu comento tópico por tópico, item por item, e dessa forma você vai entender o que você terá que fazer, tá? Abram o arquivo em PDF, leiam o arquivo em PDF. Vocês já são alunos do 9º ano, então eu entendo que vocês agora já estão com certas responsabilidades que devem ser feitas. Eu escrevo tudo no nosso material, comento tudo na nossa videoaula para que você não tenha dúvida nenhuma. Então veja, eu escrevi na aula passada, inclusive eu destaco aqui, que esta atividade é de fundamental importância para o conteúdo da aula de hoje, tá? Por quê? Porque é hoje, na aula de hoje, que você vai ampliar os horizontes voltados à análise de um texto, tá bom? Aqui, horizontes, né, voltados, no caso. Então, veja, turma, que vocês precisam também fazer a parte de vocês, tá? Outra, muitos alunos perguntaram, pode imprimir e tal? Eu disse aqui, ó, caso não consiga imprimir, você deverá copiar o texto em seu caderno, porque ele vai ser útil em várias aulas. Nós não vamos trabalhar esse texto em apenas uma aula, ok? Conto com a colaboração de vocês para que a nossa aula tenha sucesso e que você também tenha um engrandecimento escolar, tá? Vejamos então. O texto, ele vai começar aqui, neste parágrafo, tá? Anote no seu caderno o seguinte: qual a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele será sempre introdutório. O nome que você pode... Escreva assim, primeiro parágrafo é igual, de alguma forma que você entenda, tá? Introdução. Ou parágrafo introdutório. Você não vai esquecer disso, tá? Segundo parágrafo, que é este daqui. Argumento 1. Ele é destinado ao argumento 1. Terceiro parágrafo, ele é destinado ao argumento de número 2. Quarto parágrafo, quarto e último parágrafo, ele é destinado à proposta de intervenção. Então, veja, além da proposta, ele vai retornar ao texto e vai dar um teor de conclusão. 4 parágrafos. Professor, posso fazer um texto dissertativo em 1? Não, jamais, tá? Tanto que se você escreve um texto com um parágrafo no Enem, você não vai zerar a prova, mas você vai tirar uma nota muito baixa,
tá? Posso escrever em 2? Não. Em 3? Não. É 4, tá? Essa estrutura ela deve ser respeitada. Você pode escrever com 5 parágrafos? Pode, tá? Mas aí, muito cuidado para que você não se perca nos processos argumentativos. Escreva em 4 que você vai conseguir. Professor, como é que eu faço para escrever um texto dissertativo argumentativo? Turma, não há segredo, tá? O que você deve fazer é ler bastante, tá? Felizmente, você vai ter que começar a criar o hábito de leitura. Nós só escrevemos o que nós sabemos. Se você tem um tema como publicidade infantil e você não tem nenhum tipo de leitura em cima desse tema, eu vou ser bem honesto com você. Qualquer professor de língua portuguesa vai ser honesto com você e vai dizer para você, você não vai conseguir desenvolver um texto, tá? Ah, professor, mas eu não tenho tempo para ler. Sugiro você começar a se organizar. Além de ler, você deve fazer também ter momentos, na verdade, para que você assista séries. Isso mesmo, série. Toda série ela vai ser importante para você escrever algum conteúdo. Afinal, você pode citar série no seu texto. E quando você cita, a banca vai entender, a banca ali que analisa o seu texto, principalmente no Enem, que você tem domínio, você sabe do que foi, do que está sendo tratado aquele conteúdo, do que você está escrevendo, ok? Então veja, se de repente nós temos um tema para que você desenvolva sobre tecnologia, você pode citar uma série, Black Mirror. Ela é uma série muito boa e com certeza vai ter grande utilidade na hora da sua elaboração. Perdão, na hora da elaboração da sua redação, tá? Então veja que tudo tem que estar lado a lado. Você precisa estar atualizado. Leia bons livros, leia livros que te engrandeçam teoricamente, tá bom? Por exemplo, tem Harry Potter. Harry Potter é útil para o que você está propondo aqui, ou melhor, para o que você está trabalhando aqui, não vai ser útil. Mas eu devo ler Harry Potter? Claro, todo tipo de leitura é importante, mas há leituras e leituras, tá? Assista aos jornais, tá bom? Toda notícia ela vai ter um cunho atualizado daquilo que está acontecendo no momento. Leia jornais, esteja a par de tudo que for jornalístico, que pode ser importante. Pode não, vai ser importante, tá? Então veja que nós só escrevemos o que nós temos conhecimento. Voltando então aqui para a parte inicial do nosso texto dissertativo argumentativo. Eu sei que são muitas informações, por isso que eu estou trabalhando o mesmo texto em várias aulas, para que você saia das minhas aulas com uma noção concreta de como se trabalhar esse texto. Tá? Lembrando o seguinte, eu já cheguei a comentar na nossa última aula sobre frase, oração e período. Não vou resgatar esse conceito. Hoje eu já vou ter ideia de que você já sabe, tá? De qualquer forma, a oração é todo enunciado, toda sentença que tem um verbo, e o período que tem uma oração. Tanto que eu disse para você o seguinte, aqui no primeiro parágrafo, nós temos daqui até o ponto seguido, vou até sinalizar, ó. Nós temos aqui um período. Para isso, até o próximo ponto seguido, nós temos outro período. Deixa eu só formatar bem. Na sociedade atual, até o próximo ponto seguido, um outro período. E em tal prática, até o próximo ponto, só que agora não é seguido, é ponto final, outro período. Então, veja, deixei o meu texto inicial, aqui a introdução toda colorida, para que você observe o que é quem, ou o que é o que, tá? Nós temos 4 períodos. Vamos retornar aqui agora, vamos olhar, na verdade, para o segundo parágrafo.
A partir da mecanização do produto, o estímulo ao consumo tornou-se um fator primordial para a manutenção do sistema capitalista. Opa, ponto seguido. Então, meu período ele vai acabar aqui. Depois, de acordo com Karl Marx, filósofo alemão, tarará, tarará, aí nós temos, vamos procurar o ponto, está aqui o ponto. Então, nós temos um novo período. Tá? Depois, assim, as crianças tornaram-se um grande foco da empresa até determinada ação, que é o ponto final. Então, aqui nós temos um outro ponto seguido. Tá? Veja de que forma eu estou fazendo. Este segundo parágrafo, ele não tem 4 períodos, ele tem 3 períodos. Se você já tem noção do que é um período, pode ter certeza absoluta de que vai ser um grande avanço para o seu processo de construção de texto. Tá? Vamos focar até aqui por enquanto. Depois, vamos olhar aqui. Ó. Eu coloquei algumas perguntas que dizem assim. Primeiro, transcreva no espaço abaixo a contextualização do tema. Este item consta no primeiro parágrafo. O que é contextualização do tema? Sempre terá que ser o primeiro item dentro de um texto dissertativo argumentativo. Nada mais é do que pegar um fato histórico e trazer para o texto. Vamos ver. Nós temos aqui, ó, a Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII, trouxe a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior em função do aumento de produção. Opa! Então, vou pegar este período e vou transcrever aqui. Já temos a resposta da primeira questão. Depois, transcreva no espaço abaixo a problemática da realidade brasileira. Se nós estamos fazendo um texto dissertativo argumentativo, nada mais é do que falar sobre a realidade brasileira. Você tem que problematizar mesmo a realidade do nosso país. E este item está lá no primeiro parágrafo. Vamos ver onde é que está? Para isso, investimento em publicidade tornou-se fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. É uma problemática na sociedade brasileira. Eu posso até pegar o seguinte, na sociedade atual, percebe-se as crianças como um dos focos da publicidade. Turma, outra problemática. Então, aqui nós temos 2 períodos que vão trazer uma problemática da realidade brasileira. Então, eu vou transcrever aqui como resposta da minha segunda questão. Ok? Está dando para compreender? Agora sim, nós estamos partindo do texto para uma análise. Eu sei que na hora de construir um texto, seja um pouco mais trabalhoso. E aí volto a dizer, tudo é um processo. Nenhum texto ele vai ficar de maneira 100% numa primeira tentativa. Você escreve o texto inicialmente, depois ele precisa ser corrigido, avaliado pelo professor, ele vai te dizer o que, no caso eu, né? Ele vai te dizer o que você tem que alterar, depois você vai ter que corrigir pela segunda vez, terceira, quarta, quinta, até o seu texto ficar de maneira igual à proposta dada, tá? Turma, até Machado de Assis, para criar, por exemplo, Dom Casmurro, ele fez inúmeras versões, para ter uma versão só publicada. Veja, tudo é processo, tá? E muita paciência também. Eu, professor Henrique, aprendi a construir um texto depois de muito treino, depois de muita prática, tá bom? Então, é perfeitamente natural que você sinta dificuldade. Mas se você não treinar, você não vai aprender. E se você não aprender, você não vai ter a ascensão que eu quero, que eu desejo a você. Não é verdade? Se você não aprende, você vai ter uma defasagem nesta parte aqui do assunto lá no ensino médio. Não é o que eu quero para você. Por isso que eu disse que a nossa aula de hoje ela é importante, tá? São 30 minutinhos. Destine os 30 minutos para este vídeo
para esta videoaula. Ok? E lembrando, a porta para você ingressar numa universidade pública é um texto. Tá? Vamos lá, então. Agora, transcreva no espaço abaixo a tese. Muitos alunos me perguntaram como que eu iria identificar a tese. Muito simples. Vamos retornar lá para o nosso texto. Veja, toda tese ela tem que ser desenvolvida ao longo do texto. Toda tese. O que você cita na tese, você tem que desenvolver ao longo do texto. No segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, tá? Nos processos argumentativos. Então, veja, quando eu digo tal prática deve ser restringida pelo Estado para garantir que as crianças não sejam persuadidas a comprar determinado produto. Aqui nós temos a ideia central do texto, que é chamada de tese. Por isso que esta ideia central ela deve ser desenvolvida. Então, você vai pegar este período e vai responder aqui a terceira questão. Tá? Veja, eu já estou praticamente dando a resposta do exercício completo. Não é o que eu gostaria, mas eu preciso te ensinar como é que faz. Senão você não vai conseguir. Ok? Quando você partir para o nosso livro de atividades, você já vai ter ideia do que é tese, do que é argumentação, da ideia central, de como desenvolver tal item, tá bom? Para você ter menos dificuldade. Ok? Vamos continuar então. Nós temos agora o seguinte: transcreva no espaço abaixo a argumentação 1. Veja que toda a parte introdutória, que é o primeiro parágrafo, nós já destrinchamos. Vamos partir agora para o segundo parágrafo, que é a da argumentação 1. Veja, aqui no segundo parágrafo, nós destacamos aqui, ó, a partir da mecanização do produto, o estímulo ao consumo tornou-se um fator primordial para a manutenção do sistema capitalista. Isso aqui é chamado de argumentação. Todo argumento ele deve convencer o leitor sobre determinado assunto. Veja, se eu leio isso a partir da mecanização da produção. O que é mecanização? Resultado. Significa resultado. Então, a partir do resultado da produção, o estímulo ao consumo tornou-se um fator primordial para a manutenção do sistema capitalista. Quando você lê, você pensa, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Se você pensou dessa maneira, o seu processo de argumentação teve êxito. Então, você vai pegar este primeiro período e você vai trazer aqui, ó, para a questão de número 4. Nós já temos a argumentação 1, tá bom? Voltando, então, para cá, nós temos, de acordo com Karl Marx, filósofo alemão do século XIX, veja que a Júlia, deixa eu ver o nome dela completo. Júlia Neves. Veja que a Júlia Neves, ela trouxe revolução industrial lá no início do texto. Agora ela está citando Karl Marx, tá bom? Você deve fazer do mesmo jeito. Você tem que citar lá na introdução um acontecimento histórico, resgatar esse acontecimento histórico para contextualizar no presente. Se você está falando sobre meio ambiente, sobre queimadas, né? As queimadas que estão acontecendo no Pantanal, na região amazônica, tá? Porque nós não podemos ser omissos em relação a isso. Está acontecendo. Então, você tem que pegar um fato histórico para contextualizar. Ok? Por exemplo, qual é o fato histórico? As revoluções que aconteciam no sul do Brasil, no Nordeste e no Norte. Elas são, por exemplo, no próprio Norte, nós temos aí o processo de extração do látex. É um contexto, um período histórico. Agora, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Que neste período da extração do látex, as queimadas já existiam, tá? Não da forma intensa como é hoje, mas de forma ainda a engrandecer o desmatamento.
já que para entrar na floresta eles tinham dificuldade e, tendo dificuldade, tiveram então que cortar árvores. Então, a partir daí, turma, nós já temos o processo de desmatamento. Contextualize agora, pegue esse contexto histórico e contextualize com os dias atuais. Você vai perceber que muitas problemáticas do dia a dia têm surgimento lá atrás. Ah, professor, mas como é que o senhor sabe de tudo isso? Leituras, tá? É preciso fazer leituras. Destinem o tempo que vocês têm nas redes sociais, não é nenhuma crítica, tá? Mas volto a dizer, você é um aluno do 9º ano. Então, destine os tempos que você tem nas redes sociais para leituras, para que você tenha um sucesso na sua vida, um sucesso escolar, tá? Na vida é preciso renunciar a alguns momentos, tá? Para que você sempre faça, sempre tenha, na verdade, este momento, sabe, escolar com maior intensidade. Tudo que você renuncia, turma, vai ser importante lá na sua vida futura, ok? Não ache que se você, hoje é sexta, hoje é dia de sextar, né? Vou deixar para estudar depois. Estuda um pouquinho, 10 minutos, tá? 10 minutos. E aí depois você vai sextar, tá? Se bem que nem está podendo sextar por conta da pandemia, né? Para que você tenha sempre este hábito de estudo. É muito importante que você faça isso desde já. Desses 10 minutinhos eu vou tirar para ler sobre a publicidade infantil, tá? E aí você com certeza vai agregar e muito na sua vida. Ok? E não é papo de nerd, viu? É experiência própria. Vamos lá então. Onde foi que nós paramos? Aqui é a quinta questão. Agora a quinta questão vai dizer respeito sobre a estratégia argumentativa. Não é a mesma coisa que a argumentação? Na argumentação, eu já trago uma ideia para convencer o leitor. A estratégia argumentativa, eu vou ampliar a minha argumentação para pegar o leitor de jeito. Vamos ver lá. Vamos ver aqui, ó. Segundo parágrafo. De acordo com Karl Marx, já peguei aqui então, citei logo um teórico para ter embasamento, firmeza naquilo que eu estou trabalhando. Então, vou a partir daqui, tá? Se eu ler todo o período, filósofo alemão do século XIX, para que esse incentivo ocorresse, criou-se o fetiche sobre a mercadoria, tá? Aqui eu posso copiar, porque é a estratégia argumentativa, e aí eu colo aqui. Ok? Depois nós temos a prática e, por fim, o fechamento de ideia. A prática, vamos ver aqui. A prática ela vai depender muito. Há autores que não escrevem a prática e há autores que escrevem. No nosso material não tem este item, prática. E como é que o senhor pede, professor? Você vai então escrever, tá? Eu peço porque tem texto que vai aparecer e aí eu preciso mesmo pedir este item. E aí você, como aluno, tendo um olhar bem atento, você vai perceber se tem essa prática ou não. Então, o que você vai escrever? No texto trabalhado, não há prática evidenciada no segundo parágrafo. Pode escrever isso, não tem problema nenhum, tá? Depois do número 7, nós temos o fechamento de ideia. É fácil. Nós já observamos aqui que nós temos o último período, que vai ser o fechamento de ideias. Pronto. E eu gostaria, a 8ª questão você vai pensar, você vai fazer aí, a 9ª e a 10ª também, tá? Eu gostaria de aproveitar esses segundos finais da nossa aula de hoje para dizer o seguinte, tá? Nós trabalhamos a questão de número 1 até a questão de número 7 hoje. Eu espero, então, que você tenha aprendido de uma maneira mais calma, mais tranquila, o processo de construção de texto.
Veja que cada período inicia com uma conjunção ou locução conjuntiva. Assim, de acordo com Karl Marx, a partir da mecanização da produção, aqui não tem. Para isso, na sociedade atual, nós temos conjunções, locuções conjuntivas, adjuntos adverbiais, locuções adverbiais, tá? Que vão dar um teor de encadeamento de ideias. Para dizer, opa, a linha de ideia continua. Pense sobre isso, porque nós vamos ter uma aula também sobre este assunto, tá? Bem, turma, finaliza então a nossa aula por aqui. Eu espero que você tenha entendido tudo direitinho. Dúvidas podem me perguntar podem perguntar no privado. E na próxima aula nós vamos continuar então com o terceiro e quarto parágrafos, ok? Fiquem todos com Deus. Aguardarei vocês então lá. Até breve.